Salve pessoal, professor Érico Pagotto aqui, essa é a segunda parte da nossa aula sobre períodos de projeção para o planejamento financeiro. Então vamos lá, na aula passada eu estava comentando com vocês sobre os principais elementos do planejamento, a gente falou sobre receitas e gastos, falamos sobre planejamento de curto prazo e longo prazo. Agora eu quero fazer com vocês um exercício. Eu vou ler com vocês a proposta que está lá na página 55 do nosso livro. Então, me acompanhem aqui. A WMP é uma loja de roupas masculinas localizada em um tradicional bairro de São Paulo e, devido ao fato da loja ser muito conhecida e possuir clientela, suas vendas não sofrem oscilações significativas de um mês para o outro, o que facilita a elaboração do seu planejamento financeiro. Porém, o mês de agosto costuma apresentar um volume de vendas 10% maior devido às compras de presentes para o Dia dos Pais. Pensando nos próximos 3 meses, o que caracteriza o curto prazo, vamos elaborar o orçamento da WMP. Os seguintes dados foram obtidos junto ao proprietário. Então, eu botei duas tabelas aqui para vocês, que tem o preço dos itens, né? Então, uma camisa social custa R$100, uma calça 200, um terno 800, uma gravata 30. E aqui a quantidade de vendas projetada e a receita, que é a multiplicação, né, do preço pela quantidade estimada. Atenção aqui na quantidade de vendas, porque isso é muito importante. Como eu falei numa aula anterior, quando a empresa já atua há algum tempo, ela pode usar as estatísticas do histórico de vendas. Se ela não atua, se a empresa está abrindo agora, ou se é uma linha de produtos nova que a empresa ainda não opera, é importante fazer uma pesquisa de mercado, porque a gente vai ver que esses números aqui, da quantidade, a projeção da quantidade de vendas é super importante. E aí botei alguns dados aqui para ajudar a gente a pensar nesse exercício. O recebimento vai ser sempre 70% à vista e 30% em 30 dias. Os impostos são de 10%. O custo das peças corresponde a 50% do valor de venda. As despesas fixas vão ser sempre 30 mil por mês. A empresa tem um empréstimo para pagar de 125 mil no mês de junho. O saldo mínimo de caixa que a empresa precisa ter é de R$20 mil. O que é esse saldo mínimo de caixa? É aquele valor que eu falei na primeira parte dessa aula, que a empresa precisa ter no caixa para as despesas do dia a dia, para evitar imprevistos e não ter que pagar taxas de juros mais caras, caso ela precise de dinheiro. E aí o saldo final de caixa em maio, que é o mês inicial da nossa projeção, vai ser de 50 mil. Bom, como que a gente resolve isso aqui então? Então eu botei aqui para vocês as entradas e os recebimentos. Acompanhem aqui comigo. Esse 123.700, fazendo as contas, né, 70% à vista e 30% a prazo, dão esses valores aqui, total de recebimentos 123. Saídas, lembra que eu falei das saídas para vocês? Então a empresa paga, segundo o enunciado do exercício, 10% sobre os recebimentos de impostos, né? O custo das peças são 50% dos preços de venda. As despesas fixas é um dado do exercício, R$30 mil. E os empréstimos, lembra que ela tem um empréstimo para pagar no mês de junho, 125 mil. Total de pagamentos do período, 229.220. Calculando aí o fluxo líquido de caixa, que é o item 1 menos o item 2, item 1, total de recebimentos, menos total de pagamentos, dá um débito de menos 105.520. O saldo inicial, o enunciado do exercício informou para a gente que a empresa tinha uma sobra de caixa, né, de R$50 mil, e o saldo final, fazendo essa divisão de um pelo outro, essa soma, né, que é uma soma negativa, na verdade, porque eu vou somar menos 105 com mais 50, vai dar um resultado de fluxo de menos 55.520. Como a empresa quer ter 20 mil de sobra de caixa, então a gente precisa também acrescentar esse mínimo aqui, ok? Então a gente soma 55 com 20, a empresa vai ficar com um saldo de menos 75.520. Portanto, o caixa ficou negativo nesse mês, a empresa não tem nenhum saldo excedente. Aí no outro mês é a mesma coisa, né? Entradas e saídas. O fluxo de caixa
que é o 1 menos o 2, é este menos esse, dá 19 mil. O saldo inicial, que eu pintei aqui em amarelo, é o dinheiro que sobrou do mês passado, né? Então eu botei aqui em amarelo para vocês verem que esse valor de 55 veio do mês de junho, que dá um resultado, no mês de julho, dá um resultado de 36 mil. Aí entra o saldo mínimo que a empresa pretende ter, né? Que é o saldo de caixa de 20 mil. E o que ela vai ter que financiar, que é 56 mil. É o dinheiro que a empresa vai precisar ter no seu fluxo de caixa. E por fim, em agosto, lembra que agosto é o mês dos pais, então as entradas são maiores. Nos outros meses a gente teve uma entrada média de 123, aqui a gente vai ter uma entrada de 136, sendo 70% à vista e 30% a prazo. As saídas aplica aquelas mesmos cálculos que eu expliquei para vocês anteriormente. Lembrando que aqui a gente já não vai ter mais aquele empréstimo, porque a parcela já foi quitada em junho, então é só seguir nas contas. Aí o saldo inicial de agosto é o saldo final de julho, por isso que eu pintei em verde aqui. Também é negativo, mas observem que está diminuindo, né, o valor da dívida. E o saldo final é o 3 mais o 4, que ainda está negativo, mas já está melhorando a situação financeira da empresa, está vendo? No mês de agosto, teve um saldo negativo de 11 mil reais. A empresa quer ter mais uma reserva de 20 mil, então o saldo total é de 31. Observem que nesse fluxo aqui, as despesas estão diminuindo, quer dizer, a empresa está se tornando cada vez mais solvente. Ok? Deem uma olhada no livro, que tem esse exercício mais bem explicadinho, e se vocês tiverem alguma dúvida, mandem e-mail para mim. Alguns comentários finais. Né? A gente pode fazer o mesmo cálculo que a gente fez para esses 3 meses no longo prazo. Para fazer isso no longo prazo, a gente faria uma tabela similar a essa, só que em vez de fazer por meses, a gente faria por anos. Lá no livro de vocês tem um exemplo exatamente igual, só que considerando esse longo prazo, trocando meses por anos aqui. É claro que se você vai fazer por ano, de um ano para o outro, o preço das coisas muda. Então a gente não poderia assumir que esses valores aqui são exatamente idênticos. As entradas e as saídas, por exemplo, o custo de produção aumentaria. O preço de você produzir daqui a um ano vai ser diferente do preço de se produzir hoje. Observa também que no longo prazo a gente pode acrescentar deve acrescentar uma expectativa de crescimento ou de recessão, no caso, da economia. Então, se há uma expectativa de crescimento do mercado de roupas masculinas de 10%, então a gente tem que acrescentar essa expectativa de crescimento. Ou se há uma expectativa de redução, a gente pode botar uma taxa negativa, como eu estou colocando aqui para vocês. Né? Pode ser menos 10% AA, que é menos 10% ao ano. Então é isso. Lá na página 59 e 60 tem uma simulação de um exercício de longo prazo para a mesma loja, considerando um horizonte de 3 anos e um crescimento das vendas de 8% ao ano positivo. Vou pedir para vocês darem uma olhada no livro, tentar resolver esse exercício e se tiver dúvida, manda mensagem para mim, ericopagoto@yahoo.com. E aí eu fico aqui à disposição de vocês, aguardando as dúvidas. Um abraço e até a próxima.